Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas, uma das principais cartas do Novo Testamento e uma das principais cartas do apóstolo Paulo. E dessa feita nós iremos fazer a exposição dos versículos 13 a 15 do capítulo 5, aonde nós iremos abordar, falar sobre a liberdade cristã. E o nosso tema será: a liberdade cristã é limitada pelo amor. A liberdade cristã é limitada pelo amor. A última exposição que nós fizemos, no capítulo 5, os versículos de 1 a 12, nós abordamos, nós falamos sobre a temática, o tema que nós abordamos foi livres em Cristo. Nós falamos ali sobre a falsa religião, a verdadeira religião. Paulo batendo de frente, batendo pesado nos falsos mestres ali da região da Galácia, que estavam seduzindo os cristãos ali, os Gálatas, a voltarem às tábuas de pedra, a voltarem a Moisés, a voltarem a praticar a circuncisão, guardarem ali a dieta judaica, sábados, luas novas e assim sucessivamente. E Paulo mostra que tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso era sombra. A lei, ela não é ruim, ela não é má, só que a lei não salva, a lei não justifica, a lei não pode justificar o pecador. A lei mostra o pecado, a lei aponta o pecado, a lei diz o que é pecado, só que ela não dá o antídoto para o pecado. O antídoto para o pecado é Cristo, é o sangue de Cristo. Tudo aquilo apontava para ele. Então, voltar para o Antigo Testamento, voltar para a lei, voltar para aquilo que apontava para Jesus é loucura, é negar a fé, é cuspir na cruz, é ultrajar o sangue da aliança. Então, Paulo fala sobre a liberdade cristã, nos versículos de 1 a 12, que nós colocamos como tema, livres em Cristo. E nos versículos 13 a 15, ele vai concluir falando que a nossa liberdade, a liberdade cristã, é limitada pelo amor. Se você não assistiu à última exposição, assista não só a última exposição, mas todas as exposições que nós estamos fazendo nessa maravilhosa, extraordinária carta. E vamos ler aqui os versículos de 13 a 15 para darmos o pontapé inicial nessa exposição. Paulo fala assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, um só mandamento, a saber, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E aqui nós iremos falar rapidamente, dividindo esses três versículos, esses três maravilhosos versículos, em algumas subdivisões. E eu gostaria de iniciar falando com vocês e expondo aqui para vocês que tipo de liberdade é a liberdade cristã. O que vem na sua cabeça, na sua mente, quando essa palavrinha, quando você lê essa palavrinha, sobre essa palavrinha, ou quando você ouve falar sobre liberdade? Será que liberdade é a carta, é a chancela, é o carimbo para eu fazer qualquer coisa? Já que eu sou livre em Cristo, eu posso cair na bebedeira, cair na orgia, na prostituição,
me esbaldar no pecado, mergulhar no pecado, me sujar com a lama do pecado. Liberdade é libertinagem? Não. Nós estamos aqui no Brasil, o país democrático, laico, e nós somos livres. Só que a liberdade tem limite, porque se eu extrapolar, nós temos a lei. Se você fura a bolha da lei, se você ultrapassa, você será multado, você será preso. Se você for pego dirigindo em alta velocidade, você será preso, porque tem limites para a liberdade. Assim é a liberdade cristã. Então, que tipo de liberdade é a liberdade cristã? Em primeiro lugar, conforme já vimos no capítulo anterior, o capítulo 4, né? É uma liberdade de consciência. É uma liberdade de consciência. De acordo com o evangelho cristão, nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo o liberte do seu sentimento de culpa. E Paulo diz aos Gálatas que eles foram chamados para essa liberdade, versículo 1 do capítulo 5. Isso também se aplica a nós. Nossa vida cristã não começa com a decisão de seguir a Cristo, mas com o chamamento de Deus para fazê-lo. Em sua graça, ele tomou a iniciativa enquanto ainda nos encontrávamos em nossa rebeldia e pecado. E Paulo continua a falar e a demonstrar que essa liberdade tem limites. Nós veremos aqui. E nós vamos dividir em 3 subdivisões. A primeira subdivisão é que a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Versículo 13. Segunda subdivisão. A liberdade cristã não é liberdade para eu explorar o meu próximo. Versículo 13, parte B, e versículo 15. E a última subdivisão é que a liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. Versículo 14. Então vamos para a primeira subdivisão, o versículo 13. A liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Olha só o que Paulo fala no versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Sejam servos, escravos um dos outros pelo amor. Nós somos escravos um dos outros, no sentido positivo, não negativo, né? Então, a expressão carne aqui, que Paulo está falando, na linguagem do apóstolo, não é aquilo que reveste o nosso esqueleto. Não é isso que você está vendo aqui. Mas carne é a natureza humana caída, é a natureza pecaminosa, é esse verme que está dentro de mim, dentro de você, que sempre está nos cutucando, sempre está nos cutucando para pecar. São os desejos pecaminosos que vêm na nossa mente. E se nós não tivermos firmes e o nosso espírito alimentado pela palavra, nós sempre daremos vazão à carne. Nós sempre daremos vazão a essa natureza pecaminosa. E Adão, Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, que a humanidade ou está em Adão ou está em Cristo. Adão é o cabeça da humanidade caída. Cristo é o cabeça, o segundo Adão, da humanidade redimida. Aqueles que foram justificados, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram salvos estão em Cristo. Aqueles que não foram salvos, aqueles que desprezam a graça, aqueles que desprezam o amor de Deus estão em Adão. Adão
Ele era o representante federal da raça humana. Todos nós estávamos representados em Adão. Quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Quando ele errou, nós erramos com ele. O pecado de Adão foi a casca de banana, onde a humanidade escorregou e caiu. Por isso, de Adão, nós herdamos a natureza caída, a natureza pecaminosa. E é isso que Paulo quer dizer com a expressão carne. Com a expressão carne. Porque a imagem de Deus, a imago Dei, que é o ser humano, ela foi distorcida, ela foi chamuscada, ela foi lameada, ela foi trincada por causa do pecado do homem. Então, Paulo está falando aqui, no versículo 13, que a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer os desejos da carne. Não é a liberdade para fazer o que quiser. Era isso que os inimigos de Paulo, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos ensinadores ali da Galácia, estavam ensinando. Olha, Paulo ensina uma vida totalmente dissoluta. Paulo está falando assim, ó, se você é crente em Cristo Jesus, você pode fazer o que você quiser. Eles não aceitavam essa liberdade. Eles não aceitavam esse amor livre em Cristo. E Paulo está condenando aqui para negativo. A liberdade é limitada pelo amor. E se você foi livre, essa liberdade de consciência, você não pode fazer qualquer coisa. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Não é porque eu sou crente que eu vou cair na gandaia, na prostituição. Não! Porque a liberdade não é para eu satisfazer os desejos insanos. Porque agora que habita em mim é o Espírito Santo. É Ele que fala comigo, é Ele que me orienta, é Ele que me guia. Eu tenho a mente do Espírito. E se eu tenho a mente do Espírito e Ele habita em mim, a minha natureza foi transformada, foi mudada. Eu sou convertido, eu sou regenerado. Então, quando você vê alguém cair na prostituição e viver uma vida de prostituição, viver uma vida no pecado, esse nunca foi crente. Porque uma coisa é cair no pecado, outra coisa é viver no pecado. É diferente. Então, a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer os desejos da natureza pecaminosa. E a palavra, Paulo fala sobre, lendo aqui de novo, o versículo 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A expressão, ou a palavra ocasião no grego, é a palavra amorfe. Amorfe. E é usada no contexto militar, referindo-se a um lugar do qual se lança uma ofensiva ou uma base de operações. Portanto, significa um lugar vantajoso. É assim uma oportunidade ou pretexto. Assim, a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como um pretexto para a autoindulgência ou uma carta de alforria para pecar, para fazer coisas erradas. A liberdade cristã é liberdade do pecado, não liberdade para pecar. É uma liberdade restrita para aproximar-se de Deus como seus filhos. Não uma liberdade restrita para chafurdar em nosso egoísmo. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos desejos humanos. Na verdade, essa liberdade é uma licenciosidade desenfreada. Não é liberdade alguma. É outra forma terrível de servidão, de escravidão. Uma escravidão aos desejos de nossa natureza caída. E não é isso que Paulo está falando.
porque a liberdade tem limites. Se Cristo me libertou, se Cristo, ele me salvou, me justificou, me regenerou, eu não vivo mais no pecado. Eu não vivo mais mergulhado na escravidão do pecado, porque ele me libertou. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto aqui é que a liberdade não é liberdade para satisfazer os desejos pecaminosos da carne, da nossa natureza pecaminosa. O segundo ponto é que a liberdade cristã não é liberdade para explorar meu próximo. Olha o versículo 13, parte B, e o versículo 15. O versículo 13, parte B, diz assim: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. A liberdade cristã não é liberdade para explorar o meu próximo. E o versículo 13 termina assim, mais uma vez repetindo: sede antes servos um dos outros pelo amor. E o amor aqui é o amor ágape, agapao, que é o amor sacrificial, é um amor incondicional, é o amor de Deus, é um amor fraternal, é um amor entre os irmãos. Nós se amamos, e se nós se amamos, nós daremos o braço um ao outro, estenderemos a mão da graça, estenderemos a mão da misericórdia, estenderemos a mão do favor divino. A liberdade cristã não é a liberdade para fazer a minha vontade, não é ser egoísta, não é viver a vida cristã com o nariz empinado, esquecendo do meu irmão. O amor ou o cristianismo é isso, é fazer a vontade de Deus e estender a mão para o próximo, carregar as cargas um do outro, ou um dos outros, conforme ele vai falar no capítulo 6, quando nós chegarmos lá, iremos abordar. Então, a liberdade cristã não é liberdade para fazer a minha vontade, sem respeitar o bem-estar do meu próximo, nem tampouco fazer a minha vontade para satisfazer os meus desejos. É liberdade para me aproximar de Deus sem medo, não liberdade para explorar o meu próximo sem amor. Isso acontece muito hoje. Na verdade, longe de ter liberdade para ignorar, negligenciar ou abusar do nosso próximo, meu irmão em Cristo. Recebemos ordem para amá-lo e, através do amor, servi-lo. Não podemos usá-lo como se fosse uma coisa para nos servir. Temos de respeitá-lo como pessoa e nos dedicar a servi-lo. Olha só, através do amor, temos de nos tornar escravos, que a palavra grega aqui é doelet, um dos outros. Não um senhor com uma porção de escravos, mas sendo um pobre escravo com uma porção de senhores. Olha só, sacrificando o nosso bem pelo bem dos outros e não o bem deles pelo nosso. A liberdade cristã é serviço, não egoísmo. Gostei dessa frase do John Stott. A liberdade cristã é serviço e não egoísmo. Jesus mostrou isso, que ele sendo Deus, Paulo fala naquela famosa, todo mundo conhece, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, quando ele fala que ele sendo Deus, Cristo Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou forma de servo. E ele abriu mão, por um tempo, das suas prerrogativas divinas. Ele abriu mão da onisciência, da onipotência, da onipresença, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, por um tempo.
e se tornou homem. E a encarnação trouxe limitações. Ele ficou limitado ao tempo. Ele ficou limitado porque a nossa natureza é frágil. Ele não tinha pecado, ele não pecou, mas ele tinha que dormir, ele tinha que comer, ele tinha que beber, ele se cansava, ele ficava irritado, ele ficava irado, porque a encarnação trouxe limitação. E ele serviu. Quando, lá no capítulo 13 de João, os discípulos estavam disputando para saber quem ia ser o maior lá no reino dos céus, ele pega uma bacia de água, pega uma toalha e lava os pés de cada um deles, mostrando que cristianismo é servir, é lavar os pés um dos outros. O que é lavar o pé ou os pés um dos outros? É servir, é mostrar humildade. E o serviço você não mostra falando, você mostra fazendo. Então, o exemplo de Cristo tem que ser o nosso exemplo. Então, a liberdade cristã é serviço, não egoísmo. Então, versículos 13, parte B, e o versículo 15, que é a segunda subdivisão, liberdade cristã não é liberdade para explorar o meu próximo. Não, é liberdade para servir o meu próximo, porque liberdade é serviço, não é egoísmo. Que maravilha! E a última subdivisão está no versículo 14, que a liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. Olha o versículo 14, quando Paulo fala, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a ti mesmo. E aqui Paulo reverbera as palavras de Cristo, que ele resumiu a lei em dois mandamentos. Primeiro, amará o teu Deus como a ti mesmo, e o próximo, amará o seu Deus, o teu Deus, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. As duas partes da cruz, a parte horizontal fala do relacionamento nosso com o nosso irmão, com o próximo. O relacionamento entre nós é a parte horizontal. E a parte vertical da cruz fala do relacionamento entre nós e Deus. Não existe relação com Deus se não tiver relação com o próximo. Deus escolheu ser amado através do próximo. Se eu não amo meu irmão, eu não posso dizer que amo a Deus. Eu só amo a Deus, de fato, se eu amar os meus irmãos da fé. Paulo vai falar a mesma coisa lá em Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. Ele vai falar da lei, que a lei é cumprida no amor. Olha só os versículos 13, capítulo 13, versículos 8 a 10 de Romanos. Paulo fala assim, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. O amor é a única coisa que nós ficamos devendo. É uma dívida impagável. Nós sempre iremos dever o amor. A ninguém deveis nada, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Não precisa explicar mais nada, né? É um texto auto-explicativo. E aqui, Paulo está reverberando, falando, ecoando aquilo que ele falou na carta aos Romanos. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, em um só mandamento, a saber, ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama, você não adultera, você não furta, você não rouba, você não cobiça. Então, o amor é a cereja do bolo do cristianismo. O amor ágape, o amor de Deus, que é o amor que nos abraça, que nos acalenta e que nos faz
estender a mão da graça, da misericórdia, estender a mão para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Então, a liberdade cristã, qual é o limite dela? O amor. O amor. A liberdade cristã não é liberdade para pecar, não é liberdade para fazer o que quer, não é liberdade para mergulhar na escravidão e na lama do poço, do lamaçal do pecado, da caverna do pecado. Não, não. A liberdade, ela tem os seus limites. E os Gálatas esqueceram disso, assim como muitos de nós esquecemos disso. Então, aqui nós encerramos mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa carta. Se você gostou dessa exposição, deixa aqui o seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos e as próximas exposições.